é a água que vazaria de dentro. Assim, um grupo de adolescentes vítimas de abuso sexual nomeou os sentimentos de dor ao expressarem suas feridas não cicatrizadas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um artigo que descreveu a experiência de um grupo de terapia para atender meninas vítimas de abuso sexual. As estratégias adotadas pelas psicólogas estão descritas nesse sensível, delicado e necessário artigo. Descrição de um processo terapêutico em grupo para adolescentes vítimas de abuso sexual, publicado em 2004 na revista Estudos de Psicologia, pelas professoras Maria da Graça Saldanha Padilha e Paula Inês Cunha Gomide. Este estudo teve como objetivo geral a análise de um processo terapêutico em grupo desenvolvido com adolescentes do sexo feminino, vítimas de abuso sexual intrafamiliar, visando diminuir sequelas do abuso e melhorar seu repertório de enfrentamento. As autoras indicaram no artigo que pessoas que sofreram abuso sexual na infância ou adolescência desenvolvem sequelas para a vida toda, carregam sequelas emocionais decorrentes do abuso e em diferentes graus. E elas podem apresentar características ou sinais como síndrome dos bens danificados, sentimento de que a inocência foi perdida e sentimento de que os sonhos foram destruídos. Pode apresentar culpa, depressão, baixa autoestima, habilidades sociais empobrecidas, raiva e hostilidade reprimidas, capacidade prejudicada para confiar nas pessoas, limites pouco claros entre os papéis que elas exercem na sociedade, pseudo-maturidade e problemas de autodomínio e autocontrole emocional. O abuso sexual pode prejudicar seriamente o desenvolvimento emocional, social e cognitivo das crianças e adolescentes. Os sentimentos de culpa são frequentes, sendo que a atitude do abusador em apontar a vítima como corresponsável a faz sentir ainda mais culpada. Apresentam-se no texto também diferentes definições de abuso sexual, e elas carregam entre si três aspectos comuns. Primeiro, a impossibilidade de uma decisão por parte da criança ou adolescente sobre a sua participação na relação abusiva, o uso da criança por parte do adulto para a própria estimulação sexual e o abuso de poder exercido pelo adulto, cujo comportamento coercitivo não pode ser identificado facilmente, pois algumas vezes não há provas físicas de que o abuso ocorreu. O sexto inclui-se nesta categoria e é talvez a forma mais extrema de abuso sexual. Participaram deste grupo 5 adolescentes abrigadas em uma unidade de abrigo na região metropolitana de Curitiba e afastadas das suas famílias por intervenção do Juizado da Infância e da Juventude. Todas eram vítimas de abuso sexual intrafamiliar. A intervenção terapêutica foi realizada por 3 psicólogas, sendo uma a psicóloga terapeuta responsável e as outras 2 coterapeutas. Para a seleção das participantes, a pesquisadora realizou entrevistas individuais com as participantes antes do processo grupal, com o objetivo de facilitar o vínculo terapêutico. O recrutamento foi feito com consentimento informado. Isto é, foi dito às participantes que no grupo seria falado sobre o abuso sexual. Aqui nós temos então o processo terapêutico, o planejamento terapêutico deste grupo. Ele foi organizado em 15 sessões, dividido em 4 fases. Cada sessão tinha um objetivo específico. Então, o objetivo da primeira fase foi dessensibilizar a autoexpressão, trazendo estratégias terapêuticas de apresentação, conversa em duplas, debates sobre as regras do grupo. A segunda fase foi denominada revelação e exposição de sentimentos, com o objetivo de facilitar a revelação do abuso sexual. E nessa fase foram utilizados vários filmes e vídeos que falavam sobre violência sexual, sobre abuso sexual na infância, contribuindo para facilitar a expressão dessas adolescentes. A fase 3 foi denominada de aceitação, mas não no sentido de resignação,
mas no sentido de entender a própria história e entender que, infelizmente, a situação que elas vivenciaram faz parte da vida delas, da história delas. Nessa fase também foi discutido o papel dessas adolescentes nessa história de vida, porque muitas delas carregam sentimentos de culpa, de raiva e não conseguem lidar muito bem com a dualidade desses sentimentos, já que neste caso o abusador foi alguém da família delas. Então aceitar não é no sentido de resignar-se, mas no sentido de entender aquele fenômeno, aquela situação que é delicada, que é complicada, que causa muito sofrimento dentro da história delas. E nessa fase utilizou-se de algumas dinâmicas, como por exemplo a colagem de um vaso quebrado. E por fim, a última fase foi denominada de prevenção, na perspectiva de facilitar a aprendizagem de comportamentos de proteção. Os resultados mostraram que as exposições graduais ao tema feito em grupo podem facilitar a revelação, a expressão de sentimentos e a aceitação do abuso na história de vida das participantes. A autoexposição sobre o abuso aconteceu a partir da sessão 8, sendo que na sessão 10 ocorreu a catarse em relação à revelação sobre o abuso sexual. Todas elas expressaram os sentimentos em relação ao abusador, as pessoas da família e a si mesmas, principalmente em relação à perda da inocência. Como eu disse anteriormente, a terceira fase desse projeto teve como objetivo a aceitação e o lugar dessa adolescente na história de vida, na própria história de vida, trabalhando também a emoção da raiva. Nestas sessões, as adolescentes trabalharam em conjunto em um vaso de argila que havia sido anteriormente quebrado e puderam reconstruir este vaso. Eu percebo que essa dinâmica foi sensivelmente e assertivamente aplicada pelas psicólogas, pois a dinâmica permitiu a expressão de muitas dores, de muitos sentimentos. As psicólogas solicitaram que as participantes, que as adolescentes colassem o vaso e também que o pintassem e depois dessem um nome a ele. As adolescentes falaram sobre as rachaduras do vaso, fazendo uma analogia com as próprias feridas não cicatrizadas e dizendo que a dor é a água que vazaria de dentro. Elas disseram também que o vaso sofreu uma violência. Cada uma delas era como o vaso quebrado e que tem gente ajudando a reconstruir. O nome que elas deram ao vaso foi Marcas do Passado, Marcas do Silêncio. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse trabalho, eu sugiro que você leia integralmente o artigo. Eu deixei na descrição desse vídeo o link para acessá-lo de forma integral. A gente se vê.